Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre essas plantinhas aqui, ó, as fitônias. Bom, a primeira vez que eu trabalhei com as fitônias foi no meu primeiro workshop de terrário fechado que eu dei. Isso já tem mais ou menos uns 2 anos. Então, desde lá, eu venho trabalhando com essas plantas em quase todas as minhas produções. Por quê? É a planta preferida, acho que, de todos os paisagistas, biólogos que trabalham com terrários. É uma plantinha super colorida, a gente encontra de diferentes cores e é justamente isso que atrai muito o público quando a gente está trabalhando com esse tipo de micropaisagismo, que são os terrários. Hoje eu trouxe para vocês aqui essas aqui que são parte da minha coleção e que eu também uso nos meus trabalhos. Eu tenho essa rosa claro, eu tenho essa rosa bem bebê que... Então hoje aqui eu trouxe para vocês 3 vasos com fitônias, são da mesma espécie, mas que mudam a coloração. Então eu tenho essa daqui, que é um rosa um pouco mais fechado, com as nervuras rosas. Eu trouxe esse outro aqui, que é um vermelho mais intenso, bem legal, que eu gosto muito de utilizar nos meus projetos de paisagismo, de micropaisagismo nos meus terrários, porque chamam a atenção e associado com outras plantas, dá um charme muito legal e principalmente consegue atrair muito a atenção das pessoas. E a outra que eu trouxe aqui para vocês, que eu tenho há mais tempo, é essa daqui, ó, um rosa bem claro. E o legal dessa plantinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, é justamente a diferença dessa daqui para essa aqui. O porquê dessa planta tá assim e essa não. Então vamos lá. As fitônias são umas plantinhas que são de fácil manutenção, fácil cuidado, e a grande característica delas é realmente a cor. Existem de diversas cores, e aqui na nossa região, aqui eu falo de Belém, eu encontro diversas cores, desde branca, verde, laranja, que são os tons bem exóticos que eu já encontrei por aqui. É um pouco mais difícil de encontrar, mas quando eu encontro eu sempre uso nos meus projetos, e sempre que eu estou podendo, elas são a planta número 1 no quesito paisagismo, no micropaisagismo. Então, as fitônias, elas são plantas de meia sombra. O que isso significa quando a gente diz que uma planta é de meia sombra? Ela gosta de luminosidade, porém, ela não tolera o sol direto. Então, muitas pessoas pensam que as fitônias podem ser cultivadas só em vaso ou somente utilizadas em terrários. A gente pode plantá-las no chão tranquilamente. E muitas pessoas, muitos paisagistas gostam de usar elas para fazer a cobertura embaixo de áreas sombreadas, principalmente embaixo de árvores, onde a gente consegue fazer uma ocupação da área que a gente tem embaixo dessa sombra, e ela vem como uma opção para as pessoas utilizarem, para chamar a atenção de cor e também para a gente poder utilizar nesses ambientes que não pegam sol direto. Então, mais uma vez, esse é um aspecto muito importante. Quando a gente tem nossas fitônias em ambiente fechado, elas toleram super. Mas, quando a gente não tem as fitônias em um ambiente que não pega muita luz, por exemplo, aqui, a gente está num ambiente bem claro. Então, é super favorável para o crescimento e desenvolvimento das nossas plantinhas aqui. Mas, quando elas não estão em um ambiente que tem uma luminosidade boa, acontece isso aqui, ó. Elas começam a estiolar, que é o termo técnico que a gente chama quando a planta fica caneluda, que é o termo popular que a gente usa. Então, por exemplo, essas aqui, elas ficavam no meu quarto e elas ficaram um bom tempo em um ambiente fechado. E aí ela começa a crescer de uma forma mais irregular, com as folhas um pouco mais afastadas, justamente como um mecanismo que a planta tem para que ela alcance o sol. A gente consegue até observar, ó, que ela está um pouco tendendo para esse lado aqui, justamente atrás dessa luz que ela não estava recebendo nesse ambiente. Então é uma observação que a gente já pode fazer aqui, ó.
Olha a diferença, né? Essa daqui, não. Essa daqui estava num ambiente bem legal. Ela ficava no meu jardim, no meu quintal de casa. Então ela pega uma luz indireta e pegava bastante chuva. Essa é outra característica dessa plantinha aqui. Elas adoram água. Então, por isso que elas conseguem se adaptar muito fácil dentro de um ambiente fechado, que é o terrário de vidro. Muitas pessoas me perguntam como que elas conseguem sobreviver dentro do vidro fechado. E essa é a resposta. Essas plantas elas conseguem ter uma resposta muito positiva em ambientes úmidos. Então elas toleram muita umidade, gostam de pouca luminosidade, quer dizer, pouca luz direta, muita luminosidade, então elas podem ficar dentro de casa tranquilamente. Uma dúvida frequente em relação às fitônias é quanto à rega. Como eu disse, elas gostam muito de água, de umidade. Então, às vezes, se a gente deixar de aguar durante uns 2, 3 dias, elas podem ficar bem murchinhas, sabe? Bem murchinhas mesmo. Mas isso não significa que a nossa plantinha morreu. Tu pode regar ela bastante, que com algumas horas ou então de um dia para a noite, ela vai voltar com tudo. E isso é muito legal dessa planta, ela é bem resistente. Outra questão que algumas pessoas perguntaram uma vez, que inclusive eu faço na minha casa, é se elas podem ser cultivadas na água. Sim, elas podem. Então a gente pode muito bem, vou fazer aqui para vocês. A gente pode destacar uma plantinha dessa aqui, ó, que ela já sai com a nossa raiz, e eu posso colocar ela desse mesmo jeito dentro de um recipiente com água. Pode ser um copo, pode ser um vaso, pode ser um vidro, qualquer coisa de vidro, de plástico. E aí a gente pode inclusive fazer um arranjo com essa nossa plantinha aqui. E fica bem legal. Ela não vai morrer, ela consegue se adaptar tranquilamente no ambiente aquático, dentro do copo de água. A gente não precisa colocar toda ela dentro do copo, viu, gente? A gente pode colocar mais ou menos até aqui, ó. E aí a gente pode colocar nesse copo, nesse vaso, umas pedrinhas para dar uma sustentação. E aí isso já vai da criatividade de vocês. Outra coisa que eu poderia fazer aqui com essa plantinha, nesse caso, eu poderia cortar ela bem aqui, ó. Eu vou quebrar, tá? Assim. E eu posso plantar ela em outro vaso, ou nesse mesmo vaso que eu tenho aqui, do jeito que ela tá. E sempre ir molhando com certa frequência, uma vez no dia. E com o tempo ela vai enraizar muito fácil. E aí eu vou ter... eu posso combater, assim, sabe, essa aparência dela meio longa, meio caneluda. E aí eu vou ter novas mudas que eu vou poder usar e ela já vai estar mais juntinha, mais tranquilinha. E eu posso também reaproveitar isso aqui, ó. Então nada se perde aqui na nossa plantinha.